Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Papo de Engenheiro. Tô com saudade de gravar aqui com vocês. Estamos começando agora uma nova temporada, vamos dizer assim, do nosso podcast, com fundo diferente agora. O cara do estúdio aqui, o Marcão, é sensacional, meu. Olha a revolução que ele tá fazendo aqui. Tem novidade por aí, viu? Como eu prometo pra vocês, cada vez um passinho a mais aqui, cada vez melhor aqui. E hoje eu trouxe aqui para falar com a gente um doutor da ciência da computação, da área da computação, né, melhor dizendo. Como eu sempre falo, tem esse vínculo, né, da computação com a engenharia de computação. São profissionais escassos, engenheiros da computação. E nós, que trabalhamos com a engenharia da computação, somos formados por pessoas como esse profissional que está aqui. Então se apresenta um pouquinho para eles, Caio. Fala um pouco de você aí. Olá, Efraim. É um prazer estar aqui com você. Eu ia falar bom dia, mas bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou, assim, acho que é muito legal participar desse programa. Eu sempre acompanhava e agora é um privilégio estar aqui falando com engenheiros, né? Apesar de eu não ser engenheiro, a gente tem, de fato, vínculo. Primeiro, claro, que é essa questão com as ciências exatas, né? Então, a gente tem uma aproximação natural entre a computação e a engenharia, e aqui especialmente falando da engenharia da computação, que está justamente nesse ponto de interdisciplinaridade. Então, sim, e também parabenizar aqui pelo estúdio, que está muito legal. Eu tinha vindo no antigo estúdio, está muito legal esse novo estúdio. Eu sou o Caio, eu sou formado, né, bacharel em ciência da computação, com mestrado e doutorado em ciência da informação. Eu fui mais para a área de dados. Então eu fiz minha formação na computação, trabalhei como desenvolvedor de software, mas eu acabei indo para minha formação complementar, digamos assim, né, minha formação pós-graduação de mestrado e doutorado na ciência da informação. E hoje tenho desenvolvido pesquisas nessa área, na área de inteligência artificial, tenho uma experiência mais nessa parte de dados efetivamente. Que bacana. A gente tem aqui na Unimar, é algo que é produto do Caio, assim, é uma coisa que tem a gente fala muito essa palavra hoje em dia, mas a gente tem o DNA do Caio ali, né? E que é o setor de inovação, né, Caio? Sim. Como que funciona? Conta pra gente. Hoje, então, falando, né, da minha atuação na universidade, eu sou coordenador dos cursos de tecnologia da modalidade presencial. Então, eu coordeno ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas e bacharelado em inteligência artificial. Tem uma característica legal que esse curso de bacharelado em IA é o primeiro curso do estado de São Paulo. Olha que legal. Então quer dizer, a gente tem um curso aqui que você não encontra em outro lugar. É um curso presencial de bacharelado em inteligência artificial. Olha que legal. É o segundo do país. A gente tem na Federal de Goiás e aqui é o segundo. Nossa. Isso é muito legal. Então o curso iniciou. Hoje a gente está em fevereiro, né? Para o pessoal se localizar, né? Porque às vezes assiste depois. Mas o curso iniciou na semana passada ou retrasada, né? Que bacana. Mas eu também sou coordenador do núcleo de inovação. E esse núcleo de inovação, ele tem uma atuação que ele perpassa por todas as áreas, por todos os cursos, inclusive pelas engenharias. Então, hoje, na Unimar, a gente tem se destacado como uma universidade que respira inovação, porque a inovação é assim, para o pessoal entender, normalmente uma universidade... Acho que a primeira coisa para o pessoal que está assistindo a gente, especialmente para os nossos alunos, é o privilégio de vocês estudarem numa universidade, que é aquela ideia de você ter... Porque existem as faculdades isoladas, centros universitários e universidade. Às vezes o pessoal não fala muito disso, mas a universidade é a única das três que tem que fazer pesquisa, extensão e a questão do ensino que todas as outras fazem. E aí, você tem essas três questões, mas a Unimar ela tem mais dois pilares, que é a responsabilidade social. O pessoal que não é de Marília, né, nossos alunos de fora, um dia, né, tomara que vocês tenham a oportunidade de conhecer aqui a universidade e a atuação que ela tem aqui em Marília, porque a Unimar ela é responsável por toda a área de saúde do município, então isso é muito legal. Mas a gente tem um pilar de inovação. Esse pilar de inovação, nós estamos com uma série de ações para todos os alunos, inclusive os alunos da modalidade à distância. E a gente tem essa parceria legal com as engenharias, né? Os alunos, a gente estava falando um pouquinho aqui de alguns cases, né, Efraim, de alunos que estão desenvolvendo projetos da engenharia. O engenheiro, ele é um profissional que tem essa visão criativa, tem essa visão de negócio.
A gente vê muitas empresas que nasceram de engenheiros, isso é super interessante. Sim, o engenheiro tem esse DNA mesmo, Tem de esse criar DNA. coisa. Acho que pelo próprio estudo, esse contexto lógico, eu vejo muito isso no pessoal de computação, da área de computação, e muito isso na engenharia. E o engenheiro, ele tem um pouco isso, né, de se arriscar e tudo. Eu percebo esse perfil. E o que a gente tem hoje na Unimar? Nós temos o nosso parque tecnológico, que é o TEC Unimar. Então, pouquíssimas universidades do Brasil têm o privilégio de falar, eu tenho um parque tecnológico dentro da universidade. Que bacana. E aí você pode falar assim, mas tudo bem, eu tô num polo de Bauru, por exemplo, ou de São Paulo, ou do Mato Grosso. Você pode participar desse movimento. Acho que a gente vai falar um pouco disso, mas você tem a possibilidade de ter o seu projeto incubado pelas nossas parcerias, inclusive estando fora de Marília. Olha que legal. Isso é legal. A gente tem uma parceria muito legal com o Connect Ambiente de Inovação. A incubadora deles é online, então você não precisa ter a sua empresa dentro aqui, você não precisa vir na Unimar. Então quer dizer assim, se o aluno do EAD quiser trazer alguma coisa, ele não é uma pessoa que está de fora, que é um ser estranho que chegou ali, o cara quer fazer isso aqui EAD, como é que a gente vai fazer? Não, a coisa já é para isso mesmo, então. É online. Exatamente. Então, a gente a gente pensa sempre nos nossos alunos do ambiente à distância. Você tem essa possibilidade. Nós vamos fazer ao longo desse ano várias ações com os alunos do ambiente à distância. E quando você ouvir falar assim, sobre empreendedorismo, não tenha medo de falar, isso não é para mim. Pode ser para você sim. Porque assim, eu sempre falo isso e na base quando você entra numa faculdade, as bases falam assim, você tem 2 caminhos mais claros, que é a empregabilidade ou o empreendedorismo. Empregabilidade é você trabalhar para uma empresa. Empreendedorismo é você montar a sua empresa. É claro, tem o contexto também acadêmico, de pesquisa, que também é você se tornar um professor, também é uma outra via interessante. Mas falando dessas duas, empregabilidade, você se forma engenheiro, você vai atuar no campo. Só que o engenheiro, e isso não só para da computação, eu vejo, por exemplo, o engenheiro civil. Muitos engenheiros civis, ele tem uma atuação com foco em criar sua empresa. Sim, e é incrível, o retorno é muito grande, é coisa que você não vai ver no mercado. Por exemplo, tem um aluno nosso, ele não se formou ainda, ele não era da construção civil, fazia só uns biquinhos e tal. Depois eu vou te falar até quem que você conhece. E ele começou a tocar obras. Pegava uma obra aqui, uma obra ali, tocava e fazia o projeto ainda com outro engenheiro que assinava para ele. Hoje ele saiu do emprego que ele tinha antes e está só tocando obra. E não se formou ainda, imagina quando se formar. Eu acho que eu sei quem que é. Já sabe, né? Eu acho que eu sei quem que é, sim. Então, isso é muito legal. A gente tem a possibilidade, você vê, é uma transformação de vida. Por quê? Porque é você criar o seu negócio. E aí, às vezes a gente fala de inovação, às vezes inovação, empreendedorismo, o pessoal pensa muito tipo startup. Eu acho que é um caminho super viável, super interessante. Você montar a sua startup tem possibilidades, porque o que é uma startup para o pessoal aí? Startup é aquela empresa que tem uma base tecnológica. Então você vai ter que aplicar alguma coisa mais de TI. Então, isso cabe muito para engenharia. Você cria um software que ajuda um engenheiro civil a ter uma atuação mais fácil ali na obra. É um software interessante. Você cria ele como um aplicativo, por exemplo, vende, você tem a possibilidade de escalar. A gente fala em startup muito na questão de escalabilidade. Você escala e ser repetível também é a repetibilidade. Então, isso é mais um contexto de startup. Mas a habilidade empreendedora é para todo mundo. Inclusive, o exemplo que você falou, que é um contexto clássico. A pessoa se forma engenheiro, ou está se formando, e cria sua empresa para tocar obra. Então, e ele está se destacando. Questão importante, você tem que dominar um pouco das ideias de empreendedorismo. Ter um plano de negócio, você pensar ali... Saber o que está fazendo, né? Saber o que está fazendo, pensar no contexto financeiro. Porque senão, às vezes, você tem uma empresa que está dando prejuízo, então não faz sentido. Às vezes você está precificando errado o seu trabalho. Então, são várias questões que eu acho que esse momento da universidade, que você está na universidade, é importante.
Mas mesmo para os engenheiros formados, né, o nosso programa, que o seu programa, ele passa também, né, no Canal 4 e lá com o pessoal do CREA, né? Para os engenheiros que já estão formados e para todo mundo. Às vezes, você precisa estudar um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, para você engenheiro, às vezes você vai ter que recorrer, eu não sei nada disso, eu tô perdendo dinheiro, eu sou excelente profissional, tem muito. Engenheiro civil que é excelente, engenheiro elétrico que é excelente, engenheiro de produção que é excelente, engenheiro da computação que é excelente. Ok, mas eu tô perdendo dinheiro. Então, você tem meios. Um meio que a gente tem, inclusive, dentro da Unimar, que é parceiro nosso, é o Sebrae. Que tem o Sebrae aqui dentro da Unimar. Procura o Sebrae. Sim. O Sebrae dá um apoio para pensar o plano de negócio. Porque o profissional autônomo, ele precisa entender que ele é um empresário. Sim. É ele que é empresário. Ele vai pagar imposto próprio. Ele tem todas as características de empresário. Então, ele tem que se comportar como empresário. Ainda que ele ainda não tenha nenhum funcionário, mas ele é um empresário. Então, eu acho que são questões que eu falo assim, para quem está na graduação, aproveita o momento. Aproveita o momento para se aprofundar nisso, porque depois faz falta. Eu falo que o pessoal, médico, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, esses profissionais, psicólogo, dentista, são profissionais que às vezes eles negligenciam um pouco o contexto empreendedor. Porque ele fala assim, não, eu preciso estudar, por exemplo, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser fisioterapeuta. Você precisa, é claro, você precisa ser um bom fisioterapeuta, um bom engenheiro. Mas se você souber ganhar dinheiro, você exponencia muito, né? Você tem uma possibilidade de exponenciar isso. Eu falo assim, brincadeira interna aqui, acho que o pessoal do podcast já ouviu falando várias vezes isso, que é o Charlinhos da educação. Por que Charlinhos? Que é um quadro do Hermes e Renato lá, não sei se você vai lembrar disso, eu tinha o Charlinho, né? Que era um menino que só queria estudar. Então a gente não pode ser o menino que só queria estudar. A gente tem que ser o menino que quer estudar, mas que tá querendo alguma coisa com aquilo, né? Eu mesmo quando me formei, sempre trago para mim assim esse exemplo, me formei na faculdade pública, eu achava que eu era o cara, inteligente, e agora que eu me formei, a sociedade me deve alguma coisa. No fundo do meu pensamento era isso. Eu ia conseguir um emprego, onde eu passasse, as pessoas iam me dar um empregão, eu ia ganhar dinheiro. Aí quando eu percebi que eu tinha que, para ganhar dinheiro, eu precisava agradar outras pessoas, precisava entregar alguma coisa, aí que eu fui para uma área mais... Meu pensamento foi para uma área mais de inovação. Falei, vou fazer pós, vou fazer isso, fazer aquilo, tentar entregar alguma coisa para o mercado, tentar me enquadrar melhor. Agora, a gente falou de parque tecnológico, né? Para o pessoal entender, o que é o parque tecnológico? O parque tecnológico é um ambiente de inovação, que ele vai reunir empresas no estágio inicial, que a gente chama isso de startups, empresas ali que estão iniciando ali a sua trajetória, às vezes você nem tem um CNPJ. Então, o nosso parque tecnológico tem um ambiente de incubação, que a gente fala, o coworking. O nosso é uma incubadora coworking, porque eles ficam no ambiente compartilhado. Você tem, então, esse contexto. Você tem as empresas que já estão pós-incubadas, são aquelas empresas que já estão consolidadas. Já tem CNPJ, já fatura. Porque isso em startup é uma coisa importante. Hoje, cada vez é mais valorizado emitir nota fiscal. Que é você deixar de ser apenas uma ideia e passar a vender. Porque no final é isso, né? Formalizar aquilo, né? É porque há um tempo atrás era muito valorizado a empresa, exemplo, né? A Netflix. A Netflix, ela demorou um tempo para lucrar, né? Ela demorou um tempo para se viabilizar quanto negócio. Spotify, idem, Uber, Airbnb. São empresas, o próprio Spotify, acho que agora começa a lucrar. Eles passaram vários anos, líder de mercado, mas demorando para ter lucro. E aí teve um tempo que valorizava-se muito a ideia, você dava investimento para a ideia e tudo mais. Hoje, o que eu tô vendo, tem ainda esses investidores que a gente fala early stage, né? Investe na startup ali no início, né? No estágio inicial, que é muito investidor anjo, que a gente fala, que é aquela pessoa que vai colocar o investimento numa empresa que está nascendo. Mas eu vejo muito investimento naquela empresa que já está faturando. Já tem alguma coisa para que já tem alguma coisa. Então, no nosso parque tecnológico, a gente tem uma incubadora, uma aceleradora, que é uma empresa que investe em outras empresas
e empresas pós-incubadas que estão ali com labs de inovação. Então, pensa que é o ambiente que vai reunir ali os empresários, alunos, startups. Você tem ali umas características que fomentam o desenvolvimento de novos negócios. E o que a pessoa precisa ter para entrar em contato? Vamos supor, ele desenvolveu um software, está desenvolvendo ainda, está com a ideia, não terminou de desenvolver o software, ele já pode entrar em contato? A gente vai lançar um edital nos próximos meses, a gente só está finalizando alguns ajustes falando desse processo, porque você vai participar de um edital que tem algumas características lá que vai falar assim, olha, você tem que apresentar um plano de negócio, apresentar a sua ideia, isso é avaliado por uma banca, e aí a gente vai aceitar algumas empresas para compor o nosso ambiente de inovação. Então não é um produto, tem que ser a ideia de uma empresa já. Entendi. Às vezes a gente recebe também produto, e aí é parte do nosso processo da incubação tornar um produto um negócio. Às vezes a gente recebe só uma ideia de negócio que vai desenvolver o produto também. É comum, como a Unimar também tem vários programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, é comum às vezes você ter alguém que desenvolveu um produto, um produto para a área da saúde, que é um remédio, por exemplo. Mas você não tornou isso um negócio. Então a gente ajuda isso a tornar um negócio. Vou falar de uma aluna nossa específica aqui agora. Ela sempre acompanha, então acho que ela vai ficar feliz de comentar aí dela, que é a aluna Raila. Ela é uma excelente aluna e ela está criando aí, se não me engano já até publicou, um livro, né, sobre a história da computação. Até mandei para o Marcos, não sei se dá tempo aí de fazer, pedi ao vivo aqui para ele agora, sem planejar, colocar uma imagem dela aqui que eu mandei no WhatsApp dele ali para ver se ele conseguia colocar, que é a publicação que ela fez no Instagram. Vamos supor, se ela entrar em contato com a gente aqui na parte de inovação, ela consegue, por exemplo, transformar esse livro em uma empresa? Talvez um curso que ela possa comercializar, alguma coisa assim? Sim, é uma possibilidade. A gente teria que tornar esse livro, um produto digital. Então, sim. E aí a gente vai apoiar nesse desenvolvimento, né? Mas sim. Legal. Eu acho que, inclusive, um termo muito comum que a gente fala em startups é pivotar. O que é isso? Às vezes você tem uma ideia e você precisa mudar um pouco os rumos. Por isso que eu falo, né? Um livro, mas você pode virar isso um curso, você pode virar uma consultoria, você pode virar uma série de elementos, né? Mas é comum isso, pivotar, porque nesse mundo de startup, às vezes aquilo que você pensou não é exatamente o que vai vender. Sim, então você vai ter que fazer uma leve mudança, né? Que adaptar aquilo até encontrar o ideal ali, né? Exatamente. E é legal falar dessa aluna, ela começou participando do grupo de pesquisa, coisa que eu estou devendo para vocês também, que faz tempo que eu não faço reuniões do grupo de pesquisa, com essa correria toda aí. Mas entre módulos fica mais fácil. Lá no M2 a gente faz um grupo de pesquisa de novo. E também vou chamar o Caio, para o grupo de pesquisa, para ele participar aí com a gente. Ela participou de lá, aí depois ela entrou em contato comigo com a ideia. E ela me mandou um texto em Word, com algumas imagens, assim, uns textinhos. Eu falei, bom, não é um artigo isso, né? Vamos adaptar. Aí ela foi mexendo, coloquei uma outra orientação para ela, foi a professora Vângela, também gostou bastante de orientar ela. E aí depois foi surgindo até que ela conseguiu lançar esse livro. Ela mandou já a capa lá pra gente, já tá bombando aí. Então, parabéns pra Raila. Parabéns, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Marcos. Pode tirar aí, valeu. E aí, então, o que você diria pro pessoal do EAD? Pra eles mandarem, como que é? Pode mandar todo dia? Espera o edital? O que eu acho eles que fazem? Acho que a gente podia esperar o edital. Melhor agora, né? Próximo passo. Espera o edital para vocês poderem participar e a gente dá essa recomendação. Os coordenadores, eles serão os primeiros, né, a ter a informação. Então, o coordenador é para nós aqui o nosso ponto de contato. Então, para os alunos da engenharia, próprio Efraim. Então, se tem alguma dúvida, se tem alguma ideia, pode falar com o Efraim, que aí a gente vai consolidando. Mas vai ter um edital próprio para isso. E vão ter iniciativas para que vocês desenvolvam as suas startups, as suas empresas. E o edital eles vão receber por correio na casa deles? Não, como que é? Não, por e-mail, WhatsApp, fiquem atentos, eu sempre falo isso, vai né? Ter um disparo, assim, vai ter um disparo, Legal. E é aquela questão, né, para os alunos acompanhem as redes da Unimar EAD, né? Você precisa estar
tudo que sai a gente posta lá nas nossas redes, na rede da Unimar EAD, o coordenador divulga, a noite do coordenador. Então, acompanhem esses momentos, porque é o que eu falo, o nosso ponto de contato dos núcleos do Tecnimar é com os coordenadores. Então, claro, vocês podem entrar em contato direto comigo, tá tudo bem. Mas as novas informações vêm pelo coordenador, vêm pelas redes, né? Então até você também que não é aluno da Unimar, que está acompanhando a gente aí, acompanhe também. Vai lá, eu mesmo não estava recebendo muita notificação da Unimar EAD pelo Instagram. O que eu fiz? Comecei a dar like lá nas postagens, lá nos stories, porque aí ele entrega mais pra gente. É algoritmo, né? O algoritmo é assim, eu vou lá, acostumei o algoritmo de que eu quero aquele conteúdo. Confere lá se você não tirou também, de não seguir eles, de não... como é que chama? Restringir de aparecer as notas, stories, aquelas coisas. O canal do YouTube também, quem tá assistindo a gente por YouTube, deixa um like lá, comenta lá alguma coisa, tá? Comenta hashtag inovação, quem chegou até agora. Comenta lá, hashtag inovação. e segue a gente, acompanha aí que tem muita coisa legal por vir. Ô Caio, então aqui na faculdade você faz essa parte da inovação e a parte da coordenação, né? Isso. E dá tempo, cara, fazer tudo isso? Como é que é isso aí? Dá tempo, tem que dar tempo. Na verdade, acho que a motivação é justamente impactar a vida das pessoas, né? E eu vejo essa forte relação entre a questão da inovação e a questão da computação. Então, a gente acaba aproximando e trabalhando de maneira cooperativa. Então, eu acho que, né, eu vejo essa questão da inovação como um grande potencial de transformação de vidas. Pensar novos negócios, essa habilidade empreendedora, que é uma habilidade importantíssima, né? A gente trabalhar essa questão de desenvolver as habilidades empreendedoras de inovação é fundamental para qualquer profissional hoje em dia. Deixa eu colocar na parede com mais uma pergunta, hein? Vamos lá. A gente sabe que essa área da educação é uma coisa meio... Não vou dizer que é só por amor, também tem salário. Não é um salário assim que nem sai na mídia às vezes, parece que o professor passa fome. Não é isso também, né? Mas a gente sabe que outras profissões das nossas formações às vezes pagam mais, né? Tanto a engenharia, a computação muito mais ainda, né? Tem o pessoal da computação que está ganhando mais do que médico, mais do que tudo, né? Sim. E como é que foi essa migração do Caio, cientista da computação, programador, que trabalhava com desenvolvimento lá em engenharia de software, e que se transformou em professor, e depois ainda, esse Caio de professor, que foi para a parte da inovação, incubadora de empresa e tudo mais, ou Caio empreendedor. Como é que foram essas migrações? Então, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, e aí, durante a graduação, eu fui, né, durante a graduação já consegui estágio, aquela vida que é bem tradicional do pessoal da computação, porque tem muita oportunidade, né? Mas durante a graduação mesmo, eu me apaixonei pela pesquisa. E aí, pela pesquisa, eu falei, acho que eu quero ir para a linha de pesquisa e para a docência. E aí, a partir disso, eu fui para mestrado e depois para doutorado. Durante o mestrado, eu ainda trabalhei como programador, mas eu tive uma oportunidade, durante o doutorado, de começar a dar aula de professor substituto na Unesp. E fiz e tudo mais. E aí, a partir disso, eu fui convidado para trabalhar numa instituição de ensino como docente. Logo, eu subi para coordenador. E aí, eu comecei a me aproximar da área de inovação, né? Inclusive, eu participei em determinado momento do processo de implantação do nosso Parque Tecnológico de Marília, que hoje acabou sendo um projeto que acabou não avançando, né? Hoje a Unimar assumiu esse protagonismo e hoje a Unimar cedia, né, o nosso Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico da nossa cidade, mas eu comecei a me aproximar disso e comecei a me aproximar dessa área de inovação e eu percebi que empreender não necessariamente é você criar o seu negócio. Você consegue empreender dentro das organizações. Que eu acho que isso é uma coisa legal. Algumas empresas vão dar a oportunidade de você criar coisas dentro que a gente chama de intraempreendedorismo. É você ser um empreendedor dentro do negócio que você trabalha. Que é isso. Então, eu criei um ambiente de inovação que não existia na Unimar. Que você falou, né, do começo de DNA. É um pouco essa ideia de...
olha, eu como empreendedor contribuo para esse avanço, né? Para esse A empresa crescer para a também, empresa crescer. E eu acho que por exemplo, eu acho que a gente vai ter engenheiros aqui, né, que ou vai trabalhar em uma grande empresa. Vou trabalhar na Petrobras. A Petrobras é uma empresa que respira, o DNA dela é inovação. Respira inovação, que te dá muita oportunidade e possibilidade de ser um intraempreendedor. Então, não necessariamente você precisa sair dela para ser um empreendedor, para ser um inovador. Você pode ir lá dentro criar novas coisas. A Unimar tem esse DNA de inovação. Você tem empresas aqui da nossa região e de todos os lugares. Então, empresas como a Marilã, grandes empresas que têm a Jacto, né? A Jacto de Pompeia é uma empresa que tem isso. O DNA dela é inovação, está dentro da missão dela. Então, é uma empresa que contrata muito engenheiro e que esses engenheiros eles acabam tendo a possibilidade de crescer dentro da empresa. Então, isso é muito legal. Então, eu vi um pouco essa minha trajetória acontecendo. Quando eu cheguei na Unimar, estou na Unimar há 3 anos, eu encontrei aqui um terreno muito fértil para empreender. Isso é legal, porque eu estou empreendendo dentro da empresa que hoje eu estou trabalhando. Isso é uma possibilidade que me satisfaz, né, profissionalmente muito. Que legal. Bacana demais, cara. Muito legal isso. Isso de empreender dentro da empresa, isso é muito importante. Obrigado, Marco. Tem um aluno nosso aqui também, que ele desenvolveu um equipamento. Ele é pequenininho, assim, ele usa... É o tamanho de um Arduino, que ele usa um Arduino. E que é uma solução barata já. Hoje em dia é uma solução muito barata perto de outras coisas que existem, né? E aí, por vibração, ele entende se a máquina tem problema ou não. Isso tá meio que em alta hoje, na verdade. Sim, sim. Tem empresas que oferecem essa solução por valores altíssimos e ele desenvolveu uma solução de R$200, entendeu? Que legal. Então, quer dizer, ele dentro da empresa dele mesmo, ele já está inovando, já está empreendendo. Isso, porque ele não foi só o trabalho dele. Eu tenho que ver se a máquina está funcionando ou não. Ele foi lá e pegou e falou, não, eu vou fazer uma solução mais barata, eu vou evoluir a coisa aqui. Talvez até um produto agora que a empresa pode vender, né? Claro. Esse sensor com a marca dele, com a tipificação dele ali, né? E, Caio, sua trajetória é demais, cara. Parabéns, eu sou um fã seu. Acho que como metade da Unimar aqui também é um fã seu. O Caio é um popstar aqui dentro. E o que seria o recado final aí que você deixaria para os nossos alunos? O que eu alunos acho que ouvintes, para os nossos ouvintes, né? Eu acho que o principal ponto é quando a gente está falando de inovação, talvez o que é muito comum dentro das organizações, você como empresário, você como engenheiro, qualquer coisa, é um pouco essa coisa de você... e não é, assim, conversa com esse foco tão de coach, né? Que eu acho que coach às vezes faz... A minha é mais profissional mesmo, né? O que eu falo é o seguinte... É muito comum a gente acabar entrando nessa coisa um pouco mais de zona de conforto, que é você... eu tô dentro de uma organização, ganho às vezes um bom salário como engenheiro, e você deixa passar oportunidades de você empreender fora ou dentro. Eu acho que a inovação é a melhor forma de você se incomodar. A gente tem que ter um pouco esse espírito meio incomodado com as coisas, incomodado se você está fazendo a mesma coisa há 10 anos, tem algum problema. Porque as coisas mudam, o mundo evolui, novas tecnologias surgem, novas oportunidades de negócio estão aí o tempo todo. E você está fazendo a mesma coisa. Então, assim, buscar a inovação é a melhor forma de você sair disso, de você se incomodar com as coisas. Então, assim, inove no que... Inovar é legal, que inovar não é só mudar as coisas. Inovar é você mudar as coisas e ter resultado. É você conseguir quantificar e trazer métricas para isso. Porque senão não é inovação. Inovação, eu mudei aqui o fundo do estúdio. Isso é inovação? Isso é inovação se eu melhorar, por exemplo, o número de ouvintes, se eu conseguir trazer mais dinâmica, se eu melhorar a marca. Sim. Aí é inovação. Sim. Se fizesse um fundo só amarelo, por exemplo. Fundo amarelo, não mudou nada. Aí eu inovei. Legal. O Marcos fala assim, eu inovei. Não, necessariamente. Então, assim, o que eu acho... Mas, nesse caso, é claro que é uma inovação. A gente já vê os resultados.
Ele poderia ter ficado aqui, ó, não mexer nada, tá bom, tá dando certo. Sou pago para apertar esse botão, vou apertar esse botão. Exatamente. E é um exemplo aqui que a gente tá aqui do lado, né? Ele, no contexto dele, ele conseguiu inovar. Sim. Está conseguindo inovar, tá trazendo novas coisas, tá melhorando o produto, tá trazendo mais resultado, tá trazendo mais ouvintes. E é um pouco esse espírito. E essas pessoas, a pessoa que está incomodada com isso, que acabam se destacando. Então, o que eu falo isso? Inova, busca a inovação, porque a inovação é a melhor maneira de você não ficar dentro dessa caixa, ficar dentro de uma zona de conforto, que eu acho que esse é talvez o meu recado final. Pense o tempo todo o que eu posso melhorar. E se incomode, às vezes, se você está há muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa. Show de bola. Foi um excelente episódio, Caio. Muito obrigado. E, galera, não deixem de curtir, compartilhar, aquela coisa que todo mundo fala, aquela historinha, né? Porque o próximo episódio vai ser melhor ainda, você não pode perder ele, então clica lá. Difícil ganhar desse, mas vamos tentar fazer sempre um melhor que o outro. E comenta aí, #inovação é a palavra de hoje. Valeu, galera, até mais. Tchau, obrigado.